era de aquário pra lá, era de aquário pra lá. Vocês pediram muito e a gente vai descomplicar esse babado da era de aquário. Oi, sou eu, Dudar. Nesse episódio a gente vai desmistificar um pouquinho as eras. O que é essa tal de era de aquário e como ela nos afeta? Pra te explicar isso, eu vou ter que explicar 3 coisas antes. E vocês sabem que eu sou direta e reta, não vou ficar aqui de enrolação. A astrologia, ela é antropocêntrica, ou seja, o homem está no centro de tudo. Claro, a gente está analisando o mapa astral de uma perspectiva da Terra. Então, estamos no centro do mapa astral. Além disso, a Terra faz 2 movimentos, o de translação e o de rotação. Todo mundo aprendeu isso no colégio. Rotação é quando a Terra gira em torno dela mesma. E aí, quem tá vendo no YouTube tá com vantagem, porque tá vendo eu girar uma bolinha aqui. O movimento de translação é a Terra fazendo o movimento de rotação, girando em volta do Sol. A Terra ainda tem mais 3 movimentos que eu não vou falar aqui, mas tem um que se chama precessão dos equinócios. E é esse que define as nossas eras. O que é precessão, né? É que assim, a Terra ela é inclinada a 23 graus. E ela tem um eixo retinho aqui atrás. E daí o que acontece é que a Terra, num movimento muito lento, faz essa precessão, que é como se fosse um peão desacelerando. Esse movimento leva 25.920 anos aproximadamente para acontecer. Ele é muito lento. E quando ele completa, ele é chamado de o Grande Ano, que ninguém nunca viu, né? Ninguém estava vivo para saber. O que acontece é que essa processão atravessa os signos mais ou menos 2.160 anos em cada um. E isso corresponde às eras. E assim, essas medidas elas não são exatas. Tem pessoas que falam que a gente já tá na era de aquário, outras pessoas que falam que a gente tá na era de peixes e ainda vai entrar na era de aquário. Para fazer esse episódio, me baseei em várias fontes confiáveis de astrologia, como grandes astrólogos como a Ana Maria Costa Ribeiro, Márcia Matos, enfim, outros astrólogos bem conceituados que escrevem sobre isso. Esse movimento de precessão, ele é retrógrado, ou seja, ele anda para trás e vai percorrendo todas as constelações. E daí eu vou trazer uma retrospectiva das eras a partir da era de Touro para vocês entenderem empiricamente o que se foi observado durante esse tempo pelos astrólogos e por que foi definido cada era dessa forma. Gente, essa é uma discussão inclusive muito boa para mesa de bar. A era de Touro aconteceu de 4.200 a 2.200 antes de Cristo e foi marcada pelo movimento das civilizações de formarem grupos, de se agruparem, de formarem comunidades. O cultivo da terra, da agricultura também foi algo que cresceu muito durante essa era. Nessa época, o touro também era um animal muito adorado no Egito, na Índia, onde as vacas eram sagradas, ainda são. O faraó também era uma divindade, era considerado um deus que trazia essa prosperidade para a agricultura, né, para a pecuária. E sabe-se que touro é um signo de estruturação, que estabelece ali uma segurança, uma base das coisas. Bem o que aconteceu durante essa época. Depois a gente foi para a Era de Áries, que aconteceu entre o ano 2200 a 1 a.C. Já existindo essas civilizações, começou a acontecer guerras para conquistar essas terras. E era o espírito pioneiro, conquistador, do guerreiro que Áries traz. Nessa época também a gente teve a adoração ao animal do carneiro, que é o símbolo do signo de Áries. A gente viu todo esse espírito conquistador, né, na história de César, por exemplo. Depois do ano 1 a 2200 depois de Cristo, a gente entrou na Era de Peixes, e que, segundo as minhas pesquisas, é a era que a gente ainda está. Lembrando que nada disso é preciso. Empiricamente, ainda estamos na Era de Peixes. Algumas pessoas falam que a gente já está, por exemplo, na Era de Aquário. E essa transição entre eras, ela é uma coisa que vai acontecendo, a gente já vai falar sobre isso. A Era de Peixes, então, ela foi marcada pelo nascimento de Jesus Cristo, trazendo a ideia da fraternidade universal, de um salvador, abrindo as portas para todos, né? Todos eram iguais. Teve toda uma construção de um Deus bondoso, que tem muita compaixão. E a ideia também de um Deus mais humano, que é bem diferente do Deus da Era de Áries. Foi nessa época que surgiu o Vaticano, que surgiu as diversas doutrinas e religiões que a gente tem por aí. Peixes é o signo da religião, da conexão. E daí a gente já entra na Era de Aquário, que está prevista para começar no ano 2200. E essa era a gente já vem sentindo, que Aquário é muito ligado às tecnologias, às máquinas, às invenções, o futurismo, a conquista de espaço, a comunicação, também a sustentabilidade, que é uma coisa que também a gente já tá vendo por aí. Uma outra coisa que tem previsão para aumentar é essas engenharias da matéria. É a mistura da medicina com a tecnologia, a engenharia da genética e por aí vai. E tudo isso que já acontece agora
agora são indícios de que essa era tá se aproximando. E a gente vê também uma liberdade de pensamento, a correção voltada pro preconceito. A gente ainda tem um longo caminho pela frente, mas que já vem melhorando. E a exploração também de pensamentos alternativos, como o veganismo, o ocultismo, a yoga, enfim, essas outras ferramentas de conexão. E vem todo também esse progresso voltado para as comunidades globais, essa globalização, onde a gente tem uma única comunidade, não é algo separado como nas outras eras. Peixes era voltado para esse poder da religião. Aquário é o nosso poder mental e do conhecimento. O exagero aqui de qualquer coisa pode ser prejudicial. Mas essa é a nossa era de Aquário, que a gente tá começando a sentir. Esclareci as dúvidas de vocês? Espero que eu tenha sido claro. É muito importante o like de vocês e todo o compartilhamento para esse projeto seguir. Então já segue, já curte. E se tu tá ouvindo no Spotify, vai ver o vídeo no YouTube. E se tu tá vendo no YouTube, vai me prestigiar também no podcast. Um beijo na família. Até mais.